Seja um parceiro da Rádio Mais Brasil. Se você é empresário, executivo de marketing, dirigente de entidade profissional ou empresarial, coloque a Rádio Mais Brasil em suas opções de mídia. Temos um público fiel e diferenciado, com poder de decisão e de compra e fortemente engajado. Para fazer parte do time dos que defendem a liberdade, basta enviar um e-mail para contato@radiomaisbrasiloficial.com.br. Estamos juntos por um novo Brasil. A Rádio Mais Brasil é um espaço de defesa das liberdades. Siga nosso canal no YouTube digitando @Rádio Mais Brasil Oficial. Entre lá e se inscreva no canal. Se você ainda não baixou seu aplicativo na Google Play ou na Apple Store, vá lá e busque por Rádio Mais Brasil. O nosso logotipo é azul, com o nome da rádio. Estamos juntos pelo nosso Brasil. Muito bom dia, 20 de março, quinta-feira, 20 de março de 2025, já no fim do verão brasileiro, daqui a pouco o outono encosta, e aqui no sul o céu fica mais bonito e a temperatura mais agradável. Mas a despeito da temperatura vai ficando mais agradável aqui, nós estamos diante de um mundo extremamente quente, aquecido, e a despeito do que se imaginava, muitas coisas estão nos surpreendendo. Eu vou pedir para o Gabriel colocar para mim no ar, aqui na tela, uma charge que ilustra muito do que anda acontecendo no mundo, em alguns lugares do mundo, mas também agora nos Estados Unidos. O que o chargista branco chama de golpe judicial, onde lá o juiz de toga preta do Partido Democrata, porque o burrinho lá representa o Partido Democrata, querendo governar os Estados Unidos de dentro do Salão Oval. Não esqueça da caneca com a marca comunista ao lado na mesa. Para falar sobre que os Estados Unidos agora estão chamando de a resistência de toga, eu vou conversar sobre este assunto e outros com o meu caríssimo convidado, jornalista, independente, veterano serviu as Forças Armadas Brasileiras por 32 anos. É um prazer enorme receber aqui, novamente, o coronel Gerson Gomes, a quem eu dou bom dia, direto lá da Flórida. Bom dia, coronel. Bom dia, Glauco. Uma alegria estar com você de novo, depois de uma fase aqui de mudança, né? Você sabe, saí ali da costa leste da Flórida, agora me encontro no Golfo da América, né? É o novo nome que o Donald Trump deu para o Golfo do México aqui. Então, ainda na Flórida, mas só mudei de lado. Saí do Atlântico e vim aqui para o novo Golfo da América. Dizem, tem um amigo meu que mora em Tampa, é um lugar belíssimo, essa parte do Golfo ali, mar azul, calmo, quente, tranquilo. Claro que volta e meia tem um furacãozinho que outro, mas nada que surge, que tenha grande problema, né, coronel? Mas que bom que o amigo já terminou a mudança, continua na Flórida, né? Mas eu queria começar a conversa com o amigo sobre a charge que eu coloquei há pouco aí, que eles estão chamando a Resistance in Robes, né? Porque aquilo que não se imaginava. Coronel, tem um dado para a gente começar a conversa que é impressionante. Durante o século XX inteiro, em todas as transições presidenciais, houve num total de 27 injunctions, 27 ações
do judiciário contra presidentes recém-empossados nos Estados Unidos, ao todo no século XX. Até o dia que nós conversamos hoje, Donald Trump já sofreu 46 injunctions, quase o dobro do que todo o século XX. Como é que a gente explica isso, coronel? Pois é, Glauco. Na verdade, isso tem uma explicação, e é uma explicação bem estudada, já bem conhecida, e que, de certa maneira, essa administração do presidente Trump, ela traz para o mundo todo uma referência de uma discussão que precisa ser feita, e vai acabar chegando no Brasil. Essa discussão está acontecendo na Europa também. Você sabe que as nossas ligações culturais, elas nos remetem mais à Europa até mesmo do que aos Estados Unidos. Embora a gente esteja na América, a gente tem uma relação comercial e até mesmo afetiva muito grande com os Estados Unidos, do ponto de vista cultural, a gente tem uma influência maior, até porque somos derivados ali de uma colonização portuguesa, ibero-americana ali, inclusive na América Latina temos Portugal e Espanha. Temos uma ligação muito mais com a França, às vezes, do que as pessoas imaginam. Você e eu somos de uma geração em que na escola nós estudávamos francês, mas não estudávamos espanhol. É interessante, né? Na nossa época de infância, nós podíamos estudar o inglês e o francês nas escolas, né? Mas não o espanhol. Por incrível que pareça... Os vestibulares aqui, a gente podia fazer a opção pelo francês ou pelo inglês. Depois é que foi incluído o espanhol. Depois, bem recentemente. Então, é interessante que a nossa olhada é muito para a Europa. E por que eu digo para você que esse é um movimento, que essa discussão, esse debate, ele está acontecendo no mundo todo e vai chegar no Brasil também? Por incrível que pareça, o Brasil ele está na vanguarda desse processo no que diz respeito vamos dizer assim, a audácia, a ousadia de você impor uma juristocracia, podemos dizer assim. Ou seja, no Brasil a gente está no que seria o estado da arte desse novo movimento, que é um movimento que ele tem uma ancoragem, vamos dizer assim, teórica. Ele não é algo que foi nascido espontaneamente, não é algo orgânico. Então, ele, hoje, nós sabemos, e por isso, quando você coloca aquela charge que bota ali a caneca, remetendo a um neomarxismo, né, a ideia de que ficou mais fácil você obter o poder por intermédio da manipulação do poder judiciário, ou seja, do que aqui nos Estados Unidos se chama de lawfare, ou seja, uma guerra conduzida por intermédio do poder judiciário, na qual você vê vários países democráticos passando por esse debate. Você veja só um exemplo que pouca gente no Brasil se deu conta, é que em Israel fica bem notório isso, porque Israel é um país meio estranho, né, para as nossas, vamos dizer assim, as nossas relações normais ali na América Latina, que a gente olha os outros países, todos são repúblicas, todas inspiradas, né, no movimento que aconteceu aqui nos Estados Unidos. O Brasil foi o último país a migrar para o sistema republicano. Nós estávamos ainda no Império e toda a América Latina já tinha imitado o modelo americano. Mas Israel não tem constituição, Glauco. É interessante. É um parlamentarismo tão puro que lá eles não têm uma constituição. E é interessante que o parlamento realmente tem uma força muito grande. O primeiro-ministro, a alternância, os ministérios, todos são formados por parlamentares que muitas e muitas vezes têm uma vida política ligada a uma representatividade de vários grupos diferentes. Então, quando eu estive em Israel, eu fiquei perplexo de ver que existem representações de todos os segmentos da sociedade, e inclusive é uma sociedade muito mais progressista, mais até de esquerda, mais socialista do que a gente imagina, né, quando a gente vê só pela televisão. E por que eu dou o exemplo de Israel? Porque antes do ataque do 7 de outubro, ali do Hamas, eu, quando chego em Israel, chego em dezembro, 2 meses depois do ataque, e fiquei bastante impactado com o fato de que as pessoas me diziam que as maiores manifestações da história de Israel, manifestações populares,
tinham acontecido pouco tempo antes do ataque do 7 de outubro e eram contra o Benjamin Netanyahu. Por quê? Porque ele estava propondo que a Suprema Corte de Israel se submetesse ao parlamento, porque estava havendo um momento em Israel em que a Suprema Corte deles estava impondo um controle sobre o parlamento e estava desfazendo decisões, inclusive ordens do poder executivo de lá, que é um poder executivo de um sistema parlamentarista, em última análise, é um primeiro-ministro que representa a maioria do parlamento. Então, esse debate em Israel, Glauco, na época me chamou a atenção, porque em Israel eles estavam justamente, a população, apoiando o poder judiciário contra o parlamento e contra o poder executivo, a maioria da população. Então você veja que a bem da verdade, ou a bem até da justiça, e essa justiça mais com letra maiúscula do que minúscula, a gente pode entender que esse é um movimento que já vem sendo orquestrado pelas esquerdas no mundo todo com bastante habilidade. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o George Soros, que por sinal é um judeu realmente que lutou e ainda luta por pautas de esquerda, neomarxistas, progressistas pelo mundo todo. Ele tem uma instituição muito presente no Brasil chamada Open Society, mas muito mais presente aqui nos Estados Unidos. Ele descobriu há algum tempo que muito mais fácil do que você ficar décadas, às vezes, brigando no parlamento para aprovar uma lei ou para você mudar ou impor um comportamento, é mais fácil você fazer isso por intermédio do Poder Judiciário. Então, ele passou a investir aqui nos Estados Unidos. Você sabe que nós temos juízes que são, em alguns estados, são eleitos, outros estados nós temos, inclusive, promotores que são eleitos em distritos, e ele descobriu o seguinte: poxa, fica muito mais fácil a gente impor uma mudança cultural por intermédio do Poder Judiciário, do que você ficar brigando no parlamento, tem que aprovar a lei, depois tem que ser sancionada pelo Poder Executivo. Às vezes você tem aquela tensão de brigar entre um partido e outro. E não, no Poder Judiciário você faz isso de uma maneira mais sutil, mais ardilosa. Então, esse é um processo, viu, Glauco, que ele não é algo, vamos dizer assim, que surgiu do nada quando o presidente Trump assume. Na verdade, os Estados Unidos já estão vivendo esse debate, e eu folgo em estar aqui nos Estados Unidos e vendo a reação da sociedade. Eu creio que isso vai chegar no Brasil também, Glauco. A respeito, eu ia até lhe perguntar sobre a reação da sociedade, porque a gente fica preocupado, porque diferentemente daqui do Brasil, nos Estados Unidos, essa reação do judiciário, que está sendo intensa, ela começa nos distritos, começa nos juízos de primeira instância, né? A maioria deles juízos federais, claro, mas começa lá embaixo. Mas um dos membros da Suprema Corte, o Chief Roberts, está começando a se afeiçoar por alguns desses movimentos, pelo que eu pude perceber pelo noticiário. Porque são juízes que estão fazendo, né? Por exemplo, o juiz James Boasberg, esse que emitiu uma ordem impedindo o Trump de exportar a turma do trem de Aragua e do MS-13 para lá, para El Salvador. Aí tem o tal de Leo Sorokin, né? Que quer impedir a ordem executiva que proíbe a cidadania por direito de nascimento. Tem o Amir Ali, e todos eles nomeados ou por Obama ou por Biden. Todos os nomes que eu vou relatar aqui, os 5 ou 6 nomes. Amir Ali determinou que o governo Trump provavelmente excedeu sua autoridade constitucional ao romper os pagamentos da USAID. Mandou pagar. E essa decisão foi autorizada pela Suprema Corte americana, inclusive por uma juíza nomeada pelo Trump. Beryl Howell, uma outra juíza distrital do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, nomeada pelo Obama, né, dizendo que o Trump não tem autoridade para demitir membros do National Labor Relations Board, quer dizer, não pode demitir as pessoas que, a princípio, deveriam ou poderiam ser demitidas em função de troca de governo. Ana Reis, indicada por Biden, suspendendo a ordem do Trump de que
LGBTs não poderiam ser convocadas pelas Forças Armadas. E mais outros 2 ou 3 aqui, estão todos eles deitando e rolando. E claro que o Donald Trump está prometendo reação, mas eu queria lhe perguntar, essa reação vai ter apoio do povo americano? Com certeza. Inclusive, essa sua pergunta, na verdade, ela é endereçada na resposta que o governo Trump tem dado, principalmente nas coletivas de imprensa, e ele tem uma porta-voz muito habilidosa, né? E é impressionante como ela tem sempre as respostas na ponta da língua, quando eles remetem ao resultado das eleições. Então, você veja o seguinte, quando você diz assim, a população hoje, nos Estados Unidos, ela foi às urnas, e foi às urnas com um movimento, eu poderia até dizer, bipartidário, porque nós temos uma eleição meio difícil de acreditar que aconteceu da forma como ocorreu. O Trump ele venceu em todos os swing states. Isso significa o seguinte, que ele não somente venceu nos estados onde o Partido Republicano tem a maioria, como ele venceu também naqueles estados que estão em disputa normalmente já há algumas décadas até, e mostrando que houve sim uma reação da sociedade como um todo. Veja a Califórnia, por exemplo, que eu tenho um irmão morando na Califórnia. É impressionante que a Califórnia, claro que em números absolutos, ainda é um estado considerado democrata. No entanto, se você olhar os distritos, você vai perceber que nessa eleição, todos os distritos, veja bem o que eu estou falando, todos os distritos da Califórnia tiveram um aumento vertiginoso de votos no Partido Republicano. Ou seja, o país inteiro teve uma reação a uma, vamos dizer assim, uma política interna extremada ou de extrema esquerda. Eu vou te dar alguns exemplos. Todo o país, todos os counties, não só da Califórnia, mas de outros estados que viveram as políticas do Partido Democrático, estavam sofrendo, por exemplo, com a questão de segurança pública. Você conhece a Califórnia, Los Angeles e São Francisco eram cidades lindíssimas. Hoje, existem áreas de Los Angeles e São Francisco que remetem àqueles filmes que a gente vê de final de mundo, com as pessoas se drogando nas ruas, urinadas, defecadas, sujeiras para todo lado, você não consegue nem transitar. E eram áreas turísticas frequentadas por pessoas do mundo inteiro. Nós temos isso mesmo sendo representado em várias capitais e várias cidades grandes dos Estados Unidos. Da mesma forma, nós temos uma epidemia de drogas aqui, principalmente do fentanol, mas não somente do fentanol, de várias drogas que foram liberadas por políticas públicas nesses estados e transformaram a sociedade americana em uma sociedade doente. A gente vê ao mesmo tempo acontecendo a questão da imigração, com a fronteira aberta, trazendo não somente, como você cita aí, a questão do Trem de Aragua ou do MS-13, não somente essas gangues, mas outras, inclusive grupos terroristas, entrando nos Estados Unidos e ocupando algumas cidades, e tem algumas cidades aqui, Glauco, muito parecidas com que você aí em Porto Alegre tem um pouco dessa experiência, em algumas áreas que a gente sabe que já existe o narcotráfico, mas vá ao Rio de Janeiro. Aquilo que a gente vê no Rio, de áreas que o Estado não pode ingressar, isso começou a acontecer aqui nos Estados Unidos em algumas cidades. O próprio Trem de Aragua, por exemplo, que, aliás, é uma curiosidade, ele é um movimento hoje, vamos dizer assim, uma facção criminosa transnacional, mas que teve origem no movimento sindical. Esse nome Trem de Aragua é interessante que, na verdade, era um movimento sindical que surgiu na época que estava havendo uma construção de uma ferrovia, por isso o Trem de Aragua, que ligaria Aragua a uma outra cidade na Venezuela. Esse sindicato acabou se transformando numa organização criminosa. Algo muito parecido com o que a gente viu na América Latina toda, inclusive no Brasil, né? Pois é. Não precisamos nem citar nomes, né, Coronel? Quando você fala do MS-13, né, por exemplo, muita gente pensa que você está falando, tentando remeter, né, ou que tem alguma conexão com o número 13, né, no Brasil, mas, na verdade, o Mara Salvatrucha,
né? É um grupo que é também uma organização internacional muito perigosa. Ela tem uma ancoragem em El Salvador, é verdade, mas hoje ela já está presente com conexões no México, aqui nos Estados Unidos, ouso afirmar até com conexões com o Comando Vermelho e, quem sabe, com o PCC. Então, esse movimento, Glauco, aqui nos Estados Unidos, ele acabou sensibilizando a classe média, e inclusive os independentes e até mesmo os democratas, por causa de um fato, e que eu de certa maneira, eu digo para você que eu fico um pouco triste com isso, mas é a realidade, é a imposição da realidade. Se você olhar o impeachment da Dilma Rousseff, você vai perceber, e você sabe tão bem quanto eu, que nós tínhamos aquele tripé da segurança pública bastante deteriorada, com homicídios escalando, nós tínhamos a questão da corrupção, que estava aflorando ali da Lava Jato, mas o que derrubou a Dilma Rousseff foi a terceira perna desse tripé, que foi a questão da crise econômica. Por incrível que pareça, aqui nos Estados Unidos foi a mesma coisa, Glauco. O Trump, ele acaba sendo eleito, e houve uma reação da sociedade muito grande, principalmente por causa da questão econômica, por causa da inflação, por causa do bolso. Se nós ficássemos somente com a questão da segurança pública e somente com a questão, vamos dizer assim, da corrupção, nós talvez ainda estivéssemos num governo democrata. Porque você veja, a população sabia de várias questões envolvendo a família Biden, sabia de... todo mundo estava vendo a deterioração da segurança pública, mas você sabe, né, Glauco, que aqui nos Estados Unidos você tem a possibilidade de sair de um estado para outro. É normal isso. Então, as pessoas migraram da Califórnia para o Texas, migraram de Nova York, New Jersey aqui para a Flórida. Então, você via que as pessoas estavam mais ou menos se adaptando a essa nova conjuntura. Mas quando pesou no bolso da população como um todo, aí questões como, por exemplo, homens competindo com mulheres em competições, tendo as questões dos transgêneros, imposições de mudanças de sexo para crianças, esses temas eram importantes? Eram, mas eram temas que não mexiam com a sociedade, principalmente com a sociedade que vai votar para um presidente, porque você sabe que aqui nos Estados Unidos, a vida real das pessoas acontece pelo princípio da subsidiariedade, ela acontece nas cidades, nos counties. Muito raramente você participa da política estadual, você se interessa pela política estadual. Agora, a política federal, Glauco, ninguém está nem aí, porque o poder federal aqui nos Estados Unidos ele não interfere na vida das pessoas. Então, para todo mundo ir votar em Trump, como aconteceu nessa última eleição, essa reação é porque o incômodo era muito grande, Glauco. Então, quando você me pergunta como é que a população está vendo essa disputa entre esse grupo que tenta usar o poder judiciário contra o poder executivo, eu te digo o seguinte, a população diz assim, nós elegemos Trump, e a gente vai entrar daqui a pouco no Doge também, no Elon Musk, mas nós elegemos Trump para isso que ele está fazendo, para impor, para levar solução para aquilo que a gente via de errado. Então, eu posso dizer para você que a reação da população, por incrível que pareça, porque eu sei que o mainstream jornalístico mostra uma outra coisa, mas a realidade, eu posso te afiançar, é que a maioria da população ainda está com um nível de apoio ao Donald Trump muito elevado aqui nos Estados Unidos, Glauco. Não, isso é muito bom saber. Porque esses dias eu assisti uma pesquisa na CBS que mostrava mais ou menos um caminho contrário. Ainda havia uma posição de apoio ao Trump maior do que a desaprovação. Mas isso estaria diminuindo. Eu aí não acreditei muito, até porque era no canal do CBS, e a gente sabe como é que as coisas são aí, são ainda piores do que aqui. Mas, Coronel, quando o senhor fala que a população tangencia alguns assuntos, isso é um bom sinal, isso é um sinal de saúde social, né? Porque quanto menos a gente sabe de política e dos detalhes da política, melhor. Eu gostaria muito de saber muito menos do que eu sei, né? Porque a gente acaba se envolvendo com coisas importantes e tal, mas que indicam um grau de entropia na sociedade que realmente incomoda. É quando se sabe demais. Eu já conversei com algumas pessoas aí da Flórida e eu percebi exatamente, inclusive tenho amigos que moram aí, aliás, quem é que não tem, né? E esses meus amigos demonstram a mesma percepção de, Glauco, a gente está ligado, mas não muito. Até porque aqui as coisas, os checks and balances funcionam.
né? E é nisso que a gente acaba contando. Porque o amigo falou agora no DOGE, né, no Departamento de gastos governamentais, aí, capitaneado pelo Elon Musk, que está sofrendo uma barbaridade, né? Os ataques terroristas que e muitos deles dizem que financiados pelo George Soros, mencionado pelo amigo aí no início do programa. O DOGE, isso está sendo muito grave, né? A ideia é Departamento de Eficiência Governamental, seria mais ou menos uma tradução. Isso. Uhum. Então, isso me lembra até algumas iniciativas no Brasil, por incrível que pareça. Você lembra da época que nós tivemos uma iniciativa de desburocratização, né? Você lembra que havia até um ministério criado, né? Se eu não me engano, era com Beltrão, não era? Se eu não me engano. O Hélio Beltrão. Hélio Beltrão, acho que era o pai do Elinho Beltrão, né? Que hoje está nas redes sociais e está no comentário jornalístico, né? Então, você veja que interessante. O Brasil também já debateu a questão de reforma administrativa, inclusive no governo Bolsonaro foi feita uma mini reforma administrativa. Você olha para a Argentina, você vê que um dos pilares da proposta do Milei é justamente uma grande reforma administrativa, uma diminuição do Estado. Quando o DOGE e o Elon Musk se engaja na questão do Partido Republicano, nas propostas, na verdade, ele traz a reboque um pensamento, inclusive de grande parte da juventude, por incrível que pareça, mais ligada com a área de tecnologia. Você sabe que o Vale do Silício, ali na Califórnia, de onde ele é originário, tradicionalmente é um grupo que tem uma pegada democrata, tem uma simpatia pelo Partido Democrata. E é interessante que o próprio Elon Musk, ele diz que ele não mudou absolutamente nada em relação aos seus posicionamentos, a sua postura, a sua visão, a sua cosmovisão, sua visão de mundo. O que aconteceu é que a tal da janela de Overton, né, ou seja, a sociedade ficou olhando enquanto o espectro político do Partido Democrata ele se deslocou tanto para a esquerda, para uma extrema esquerda, que quem estava ali no Partido Democrata, de repente, quando olhou, estava votando no Donald Trump. Por quê? Porque, na verdade, os valores do Partido Democrata, e você sabe que o grande debate que está acontecendo essa semana aqui é justamente a revelação, né, dos arquivos que foram liberados sobre a morte do presidente Kennedy, que foi considerado, por muitos, é considerado até hoje, um dos grandes nomes do Partido Democrata, talvez o grande nome do Partido Democrata, e você veja que essa pegada que tinha o Partido Democrata no passado, por incrível que pareça, hoje se inverteu. Então, hoje, quem está defendendo o trabalhador, quem inclusive está muito mais ligado aos, vamos dizer assim, às reivindicações das unions, ou seja, dos sindicatos, é o Partido Republicano, por incrível que pareça. Quem está fazendo uma política pública para revigorar a indústria interna, ou seja, para reindustrializar os Estados Unidos, quem está falando sobre diminuição de impostos para que a população e a classe média tenha um fôlego maior, quem está falando contra os grandes grupos metacapitalistas é o Partido Republicano. Na verdade, a bem verdade, não o Partido Republicano como um todo, mas esse movimento que o Donald Trump lidera, e aí eu faço um parênteses para você como provocação, e te digo o seguinte, que o DOGE ou o Elon Musk, ele, na verdade, ele está surfando uma onda de algo inusitado. Quando a gente fala que o Donald Trump é um outsider, de fato, a gente vê, não só nas atitudes, no time que ele montou, mas a visão dele de Estados Unidos é completamente diferente da visão política. Se você tivesse um político assumindo a presidência num momento como esse que a gente está vivendo, você veria uma articulação de tentar ajustar as coisas aos interesses bipartidários. Não, o Trump é interessante. Ele é um empresário que não tem a visão política, não tem, inclusive, apreço pela disputa de poder em Washington. Ele tem até um certo desprezo por o que aqui a gente chama de drenar o pântano, né? Ou seja, de ir ao deep state. The swamp. Exatamente. Então, porque aqui a gente tem visto que o Trump ele montou um time realmente para mostrar para a sociedade e para o mundo
que os Estados Unidos estavam implodindo por uma corrupção sistêmica interna e porque esses grupos de poder, eles, na verdade, eram grupos que estavam acima dos interesses do país e conduziam a nação, inclusive, à revelia da política. Era um grupo de burocratas e, inclusive, nesses files que estão sendo revelados agora, nesses arquivos, a gente percebe que a CIA, durante décadas, se transformou num Estado dentro do Estado com independência total, inclusive dos próprios presidentes. O assassinato do Kennedy, ou até, quem sabe, a tentativa de assassinato do Donald Trump, é muito provável que tenha, e eu acho até que isso... Mesmo DNA. Mesmo DNA, exatamente. Tem uma raiz de um Estado dentro de um Estado. Por isso que a gente chama daqui do Deep State. Então, ele hoje, ele vem contra isso, não tem vergonha, inclusive, de revelar, não só para a sociedade americana, mas para o mundo todo, que parte das políticas externas do governo americano das últimas décadas foi impulsionada por esse grupo de burocratas que trabalha, que está incrustado dentro do governo e que impõe para a sociedade e, às vezes, para o mundo. A gente sabe que parte desses arquivos, inclusive, resvalaram aí no Rio Grande do Sul, né, no Leonel Brizola, e você deve ter acompanhado, mas a gente percebe, Glauco, que o Donald Trump é alguém que não veio para fazer o jogo político. Ele, de fato, ele está obstinado, ele sabe que ele tem só 2 anos, e quando eu falo 2 anos é porque você conhece a tradição americana das midterm elections aqui, em que normalmente a população não gosta de deixar o poder muito concentrado aqui nos Estados Unidos. É muito comum você ter uma situação como essa agora, em que você tem o presidente dominando as 2 casas, a House, a Câmara dos Deputados e o Senado, e no caso do Trump ele ainda tem uma maioria na Suprema Corte de 6 ministros mais conservadores e 3 mais progressistas, e nesse momento a população fica um pouco com medo, fica um pouco temerosa, e normalmente eles dão uma das 2 casas para o partido da oposição para dar isso que você falou de um balance, ou seja, um equilíbrio maior. Isso é normal aqui nos Estados Unidos. Então, o Trump ele sabe que ele tem que fazer as principais medidas nesses primeiros 2 anos, quando ele tem as 2 casas. Ele tem a maioria na Câmara, no Senado, e ele pode implementar suas políticas públicas. Então, você vê que ele está correndo, e está correndo muito, Glauco. Agora, vamos combinar, né, Coronel, entre nós aqui, porque o povo americano, o eleitor americano, vai ter que ter muita boa vontade, porque com o quadro atual do Partido Democrata, fazer essa mudança daqui a 2 anos vai ser muito difícil, né? Talvez em outras situações, sim, porque agora o Partido Democrata está tão detonado, tanto nas pessoas que o comandam, quanto no perfil do discurso, né? Que o americano está por aqui do Partido Democrata. A aprovação do Partido Democrata está no menor índice histórico. Cerca de 21% dos democratas hoje apoiam o Partido Democrata, que é uma coisa histórica, sem precedentes, né? O que na minha opinião, que sou republicano desde criancinha, na minha opinião, isso é muito bom, porque vai permitir que o Donald Trump trace 4 anos de boas condutas, que eu espero que, como ele é muito competitivo, a diferença do Trump para um político normal, tradicional, é que ele é um cara competitivo ao extremo, né? Ele é daqueles caras que detesta perder e entra para ganhar, né? E como não atuou assim... Sucessor, né? E pode fazer um sucessor, que vai ser o J.D. Vance, que eu gosto muito do perfil do J.D. Vance, um cara muito cerebral, viu? Um cara muito racional, eu gosto muito desse perfil. Tomara que eu não me engane. Porque nós precisamos, Coronel, que haja uma certa volta à racionalidade. Vamos pegar o caso, falamos no Doge, agora vamos pegar um pouco as franjas que acabam nos tocando aqui. Primeiro eu queria fazer um registro que eu tô muito feliz em saber que não foi o Lee Harvey Oswald que matou o John Fitzgerald Kennedy, né? Daqui a pouco a gente vai descobrir que não foram terroristas islâmicos que derrubaram os prédios do World Trade Center, né? Vamos acabar descobrindo outras coisas que vão deixar os cabelos mais brancos ainda. Mas vamos dar uma guinada para tratar dessa relação, voltando a tratar um pouco dessa juristocracia brasileira, como um amigo falou que está fazendo escola, né, no Brasil.
E eu confesso a minha profunda ignorância, porque eu não consigo imaginar como é que isso acontece. Como é que um país do tamanho do nosso se submete a um juiz de uma forma tão incondicional e sem, dando a impressão que as vértebras deram lugar à geleia do brasileiro, né? De a gente se submeter a tamanha barbaridade que nós estamos nos submetendo aqui, mas enfim. O golpe que foi tentado dar, a arapuca que tentaram colocar o Eduardo Bolsonaro, é mais um ato dessa juristocracia que perdeu completamente, já não tem mais nenhum senso moral, ético, de decência, né? O Eduardo Bolsonaro decidindo ficar nos Estados Unidos, será que o senhor acha que a gente vai ter alguma luz vinda do norte? Porque tem se falado muito aqui da lei Magnitsky, né? O pessoal chama lei Magnitsky, mas é russa, então é Magnitsky, né? Essa lei Magnitsky aqui, o pessoal está achando que pode ser a salvação da lavoura, que o Estado americano pode evocar essa lei e colocar em situação de marginalidade internacional alguns dos membros da nossa Suprema Corte outros. Um amigo acha que existe uma saída por aí? E qual acha que pode ser o avanço agora que o Eduardo Bolsonaro, estando aí, certamente com sangue nos olhos, vai mais atrás desse objetivo de desbancar essa nossa juristocracia violenta aqui? Vamos lá. Por incrível que pareça, a minha resposta ela vai ser endereçada para um caminho completamente diferente do que você levantou. Você levantou uma bola assim na rede, né? Você deu aquela chutadinha na entrada de rede. Eu acabei, na verdade, dando uma pingada atrás do bloqueio. Vou te explicar por quê. Isso tudo que você falou, houve uma reação ontem que mostra que o sistema não está morto, o sistema ele continua vigoroso no Brasil. Foi a declaração, aquele discurso lido do Hugo Mota. Aquele discurso lido ontem do Hugo Mota, dizendo que o Brasil não tem nenhum órgão de imprensa perseguido, que o Brasil não tem exilados políticos, que o Brasil não tem presos políticos, que o Brasil não tem perseguição política, foi uma demonstração, na minha avaliação inconteste, de que o sistema está muito ainda arraigado e reagindo a isso que está acontecendo. Porque você coloca a questão do Eduardo Bolsonaro, que, aliás, foi uma jogada... tenho que reconhecer, eu creio que foi um catalisador importante para o processo que nós temos de retorno a uma institucionalidade. Por que eu digo um catalisador? Porque o Felipe Barros, à frente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ele é muito conectado ao Eduardo. Então, a gente terá uma espécie de embaixador da oposição aqui nos Estados Unidos e com trânsito até na Europa. É importante dizer que o Eduardo não precisa, nesse momento, nem considerar a questão do asilo político, ainda solicitação de asilo, porque ele está com o visto dele normal, entrou como turista, tem 6 meses, você sabe, e ele teve o aval da Casa Branca para tomar essa decisão. Essa situação do Eduardo Bolsonaro... Isso é uma informação importante essa. Ele teve o aval, ele não tomou essa decisão sem consultar não somente o Departamento de Estado, na pessoa do Marco Rubio, que sabia o que estava acontecendo. Então, não há necessidade. Ele pediu, na verdade, uma licença não remunerada, mas formou uma situação, ou pelo menos impulsionou uma situação, ou escalou ainda mais a crise que já existe em relação aos interesses dos Estados Unidos na América Latina. E quando eu coloco o interesse dos Estados Unidos, é uma provocação para você e para mim, que sou brasileiro. Por quê? Não pensemos nós que os Estados Unidos, na administração Trump, que está justamente revelando as políticas externas equivocadas que foram feitas justamente pelo governo Biden, seja no Oriente Médio, no leste europeu, que ele vai agora resolver se interessar pelos problemas brasileiros e interferir, e ele será o grande responsável pela redenção do Brasil. Não é por aí. Nós estamos vendo que o povo americano teve que buscar a sua solução.
E ainda está brigando, está lutando. Há uma reação aqui. Você está falando do poder judiciário, e, na verdade, o próprio poder judiciário aqui dos Estados Unidos, ele também está reagindo nesse momento. Veja que já há segundas instâncias que já estão revendo essas decisões que estão acontecendo desses juízes. A própria Suprema Corte está em debate. A própria Pam Bondi, ontem, que é uma espécie de ministro da Justiça com outros poderes, porque ela abarca alguma coisa do que seria a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República, junto com uma posição só. Ela já afirmou que o governo Trump não seguirá essa decisão, avocando uma legislação, inclusive, muito antiga, e que agora está sendo debatida no Congresso Nacional, no Congresso americano. E como você sabe que o Partido Republicano tem maioria nas duas casas, provavelmente será respaldado. Então, há uma reação aqui. Agora, essa configuração que se criou com o Eduardo ficando aqui, ela é sui generis. Eu posso dizer para você que nunca na história nós tivemos uma situação de ter um deputado federal que encontra-se nos Estados Unidos hoje com vamos dizer assim, revestido de uma autoridade diplomática da oposição sem precedentes, porque ele tem trânsito tanto na Casa Branca quanto no Departamento de Estado e também no Departamento de Justiça. Não podemos esquecer que ele é muito conectado com alguns dos nomes que o Trump está colocando, por exemplo, no FBI. Uhum. Nós temos ali o deputy do FBI, que tomou, né, o Dom Budino, que já esteve com Eduardo Bolsonaro, conhece. Ou seja, nós temos hoje uma estrutura ligada aqui do Poder Executivo que transforma o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que tinha já trânsito, e eu fui a Washington algumas vezes, encontrei com o Eduardo Bolsonaro lá, ele tinha um trânsito muito bom, mas era circunscrito a alguns nomes ali do Partido Republicano. Agora não. Agora você percebe o Eduardo Bolsonaro transitando nas duas casas, Câmara e Senado, sendo recebido por senadores e deputados e congressistas, e inclusive dos dois partidos, porque existem algumas pautas aqui que são bipartidárias e que essas pautas hoje olham o Brasil de uma forma diferente. Os direitos humanos, por exemplo, você sabe, os direitos humanos sempre foram pautas do Partido Democrata e, de repente, já existem congressistas democratas que estão ouvindo, por exemplo, o Chris Smith, que é muito, muito respeitado aqui nos Estados Unidos pelos dois partidos. Ele é um republicano de New Jersey, mas muito respeitado, e que ele é um ativista dos direitos humanos há décadas. Então, muita gente hoje já olha a questão do que aconteceu não só com Elon Musk, mas também com a Starlink, não só com o X, mas com a Starlink, o que aconteceu com o Rumble, e por que não dizer com Locals também, porque foram duas empresas ligadas que foram expulsas do Brasil e que agora ainda o Alexandre de Moraes continua insistindo de caçar, né? De caçar os perfis do Alan dos Santos, que está aqui nos Estados Unidos. E inclusive, no dia seguinte ao discurso no dia seguinte ao discurso em que Hugo Mota diz que não há perseguição. Exato. O Xandão vai atrás de novo. É um amor, só o amor explica essa perseguição ao Alan dos Santos. Não tem outra explicação que não seja algo enrustidíssimo com relação ao Alan dos Santos, porque não tem outra explicação. Agora, qual o senhor acha que vai ser a reação das redes sociais, da Meta e do X com relação a essa multa diária de R$100 mil imposta até que se entregue o perfil do Alan dos Santos? Olha que ponto nós chegamos. Às vezes existem várias teorias, né? Você sabe, né? Que tem gente que atribui esses atos do Alexandre a uma psicopatia, né? Outros já atribuem a uma conexão. Ele sabe que existe essa suspeição, que é uma suspeição que paira sobre o currículo dele, né? Sobre a vida pregressa dele, lá desde do tempo na Secretaria de Segurança, lá do Estado de São Paulo, conexões lá com o PCC. Tem outros que dizem que existe dinheiro, muito dinheiro envolvido, inclusive da USAID, que colocou dinheiro lá. Eu me lembro que quando ele era presidente do TSE, ele contratou até uma empresa para fazer o rastreamento com algoritmos das redes sociais
e está, de certa maneira, recebendo informações de quem tinha posições críticas, por exemplo, ao sistema eleitoral brasileiro ou até à Suprema Corte. Então, os algoritmos alimentavam esse grupo que ele tinha ali, que era um grupo de inteligência paralelo que ele criou dentro do TSE, talvez até parte dessa célula de inteligência ainda esteja trabalhando com ele, mas é um grupo que tem policiais federais, que tinha funcionários ali do próprio TSE e até juízes auxiliares, desembargadores. Há um grupo, há um núcleo que faz um trabalho de inteligência à revelia do nosso próprio sistema de inteligência no país. Então você veja que tem muitas teorias, tem muitas possibilidades, mas o fato é que o Alexandre de Moraes, já de algum tempo, ele chegou numa situação de não tem volta, né, Glauco? Eu tenho falado, antigamente, né, quando eu estava no jornalismo aí mais da Jovem Pan, eu me lembro que eu fiz a comparação com o aeroporto de Congonhas e de Viracopos, né? Desculpe, de Congonhas e de Santos Dumont. Quando você chega em Congonhas ou Santos Dumont, ali na cabeceira da pista, que você dá motor, não tem como você retroceder mais, porque ou você vai cair dentro d'água, ou você vai cair ali na avenida. Porque como aconteceu. Como já aconteceu. Aliás, já aconteceu nos dois, né? Nós já tivemos aviões caindo ali na Baía de Guanabara e já tivemos em São Paulo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Alexandre de Moraes, ele não tem como voltar mais, ele não tem como abortar mais. Ele já está num nível que ele sabe que será responsabilizado. Eu imagino que ele tem algum tipo de planejamento, talvez de viver na Europa, quem sabe na Bélgica, em algum país da Europa daqui a algum tempo, porque é insustentável. A permanência do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal é questão de tempo, porque ele não só cometeu muitos crimes, ou seja, abusos de autoridade, como, inclusive, avançou sobre a Constituição. Várias das suas atitudes são inconstitucionais. Aí você diz assim, sim, mas ele está sendo respaldado por algum tempo. E aí entra o papel do Eduardo Bolsonaro, e aí sim eu acredito que essa pressão externa ela pode servir, por isso que eu usei o termo que serve de um catalisador, ou seja, pode acelerar a reação, pode nos ajudar a chegar a 2026 numa situação melhor. Porque eu não acredito, viu, Glauco, que nós partamos, ou pelo menos no curto prazo, para uma ruptura institucional, para uma guerra civil, alguma coisa assim. Eu creio que nós temos, assim como o cidadão americano também tinha, uma saída institucional. Mas você veja que aqui nos Estados Unidos, Glauco, ficaram por um fio de chegar na mesma situação do Brasil. Você sabe que agora, quando teve as manifestações lá, domingo, lá em Copacabana, sábado, eu saí daqui de Fort Myers e fui para Fort Lauderdale participar de uma manifestação da IES Brasil. E me deram um megafone lá, né, no meio da praça, ali na Las Olas, perto do... E eu falei para aquele grupo de brasileiros que estava ali, havia americanos também, eu conversei com alguns americanos explicando, mas eu falei para eles o seguinte, vocês que são cidadãos americanos ou brasileiros com residência permanente, sabem que se o Donald Trump tivesse perdido a eleição em 2016 para Hillary Clinton, sabe o que teria acontecido aqui com os Estados Unidos? A Suprema Corte hoje estaria com 6-3 na mão de ativistas neomarxistas do Partido Democrata, extremistas. E o que aconteceria? O Donald Trump ele jamais seria eleito. Ele, inclusive, se quisesse voltar a competir, ele já teria sido preso ou descompatibilizado. Ou seja, bem lembrado. Isso que a gente está vendo aqui... Até porque tentaram fazer isso, né? Tentaram fazer isso, tirando da nominata. Só não conseguiram por um triz. E o americano sabe disso. Muita gente, é verdade, que a ficha só caiu quando o Trump tomou aquele tiro ali que não o vitimou por providência divina, né? Na hora que ele olha para o PowerPoint ali, que ele vira a cabeça e o tiro pega na orelha. Mas 2 pessoas morreram e mais 3 ficaram feridas ali vamos dizer assim, naquela demonstração do que é capaz, o que esse sistema é capaz de fazer. Então, o Brasil, Glauco, a gente está na mesma situação. A gente tem uma saída institucional ainda? Ainda temos. Nós temos a possibilidade de fazer uma renovação do Senado Federal de 2/3, temos a possibilidade de eleger um presidente que vai nomear 3 ministros da Suprema Corte. Temos a possibilidade de um Senado
realmente, já que a Suprema Corte não reúne condições de autocontenção, pelo menos é o que aparenta, né, nesse momento em que o próprio presidente da Suprema Corte ele assume um papel político, não somente quando ele grita nós vencemos o bolsonarismo, mas quando ele vai para as entrevistas dizendo que hoje o Supremo Tribunal Federal ele tem sim um papel político. Isso na nossa Constituição, Glauco, é interessante que isso é crime de responsabilidade. Claro. É impressionante que você vê não somente o juiz se colocar para julgar quando ele é impedido, isso é um crime de responsabilidade previsto na nossa Constituição, é interessante, não somente isso está no nosso ordenamento jurídico, como também a politização do Supremo Tribunal Federal. Então, existe como sair? Sim, pela via política. Nós temos ainda uma possibilidade de sair disso. Agora, esse catalisador criado com Eduardo aqui, junto ao Poder Legislativo e Executivo dos Estados Unidos, que tem ferramentas, tem um repertório de influência, sim. Claro que o Donald Trump não vai utilizar o repertório militar, como as pessoas muitas vezes falam. Você veja que até o momento nem esse repertório ele utilizou na Venezuela. Continua ainda utilizando a via diplomática, econômica, política, até psicossocial, posso dizer. Existem muitas formas de você influenciar ou você criar condições para que a própria resistência do país, a própria sociedade se erga e faça a sua reação. E no Brasil acontece isso, Glauco. Eu acredito que não só o ministro Alexandre de Moraes, a permanência dele é insustentável do ponto de vista ético, do ponto de vista legal, não tem mais como ele permanecer. Agora, quanto tempo ele ficará? Vai depender da organização, não só das eleições de 2026, da organização da direita. Eu posso te dizer, eu sempre dou esse exemplo aqui, viu, Glauco? Eu fui ao CPEC em Orlando, logo depois da derrota do Donald Trump em 2020. Ali, logo depois do que aconteceu, inclusive do Capitólio, tudo aquilo. Esse CPEC, que é uma reunião de conservadores, a maior reunião do mundo, você sabe que quando eu estive lá, eu pensei que eu ia encontrar o Donald Trump, porque ele discursou chorando, o pessoal do Partido Republicano reclamando que foi fraude. Não, o que eu vi lá foi o seguinte... Eles olhando para trás dizendo, houve a fraude, o presidente Trump, ele precisa e nós precisamos retornar, e eles estabeleceram um projeto para, nas midterm elections de 2022, eles retomarem uma das casas, como aconteceu, e virem fortes em 2024 e retomarem a presidência, como aconteceu. E você veja que foi difícil. O Trump chegou a ser fichado, chegou a ser condenado, eles foram para cima dele, ou seja... Talvez a gente tenha que passar por um processo como aqui o americano passou, de uma deterioração da economia, o presidente Biden com aquele grupo afundando o país do ponto de vista não só econômico, como psicossocial, como de segurança pública, tudo, como está acontecendo com o governo Lula. Você vê que hoje parte da sociedade talvez perceba o que está acontecendo. E se não houver essa indignação, Glauco, se não houver essa mobilização... Se não houver um número na Avenida Paulista agora, na próxima manifestação, essa depois de Copacabana, que seja ainda maior, ou seja, que nós precisamos que a sociedade acorde. Se isso não acontecer, não vai ser o Donald Trump que vai resolver o nosso problema no Brasil, né, Glauco? Eu ia até conversar com um amigo a respeito da lei Magnitsky, mas acho que não temos tempo para isso, é uma coisa longa. Então vai ter que ficar para um outro dia. Mas eu queria levantar um outro aspecto que tanto no fim do governo Biden, quanto no seu anteparo aqui no governo Lula. Ambos são tão mal sucedidos que também estão fazendo a sua parte, né, coronel? O governo Biden foi um governo desastroso, sob vários aspectos, dos Estados Unidos, assim como o governo Lula. Então, eu fico imaginando o Alexandre de Moraes e a sua turma olhando assim, pensando o seguinte, olha, não tem mesmo como dar certo. Porque do jeito que esse governo Lula está governando o Brasil, do jeito que o PT deita e rola e está destroçando com a economia, realmente o meu destino vai ser a Bélgica ou, olha, se for a Bélgica, vai ser muito abençoado esse destino, porque, olha, esse cara vai ter que se esconder.
no mundo, porque não vai ser fácil. Ele vai ter que pagar pelos crimes que cometeu. E um simples exílio remunerado, para mim, não serve. Eu quero que ele seja responsabilizado. Você sabe por que eu citei a Bélgica, né? Na verdade, claro. A Bélgica hoje ainda é o coração desse grupo mais globalista, mas você vê que ele foi à Itália, foi hostilizado ali no aeroporto, mas eu acho que com a Meloni na Itália, aquele congresso que ele foi participar, inclusive, né? Não só ele foi, e o Gilmar Mendes também estava nesse mesmo congresso, um congresso até que valeria a pena até aqueles que gostam, né, do jornalismo investigativo ver quem foi que pagou, né, passagem, etc., para os dois irem lá fazer aquela palestra. Mas eu creio que na Itália ele não volta mais, né? Pode ser que ele resolva ir para a França? Não sei, o movimento da França, eu sei que ele gosta da França, ele inclusive estava na França no dia 8 de janeiro, né? De lá ele conseguiu fazer todos aqueles despachos, laudas, né? Tudo aquilo foi resolvido entre ele e o Flávio Dino ali naquela noite, né? É interessante a gente analisar isso, porém, Glauco, eu acredito que essa deterioração que você está se referindo, ela acaba, de alguma maneira, trazendo mais pessoas para sair do muro, ou seja, da isentolândia, né, da isentosfera, né? E eu acho que é isso que vai acontecer, como aconteceu aqui. Você veja que, por exemplo, essa semana você viu que, enquanto o Brasil estava lá nesses debates, né, sobre as manifestações ali em Copacabana, aqui nos Estados Unidos, o que o pessoal estava debatendo? O retorno de astronautas da estação espacial. Você veja o desnível, né? Importante. Mas veja que coisa interessante. Esse casal, eu vou chamar de casal, não era um casal, era uma mulher, inclusive essa astronauta é da mesma turma do Marcos Pontes, para você ver como ela é antiga, já é uma senhora. E ela foi para passar uma semana. E o detalhe é o seguinte, ela foi numa espaçonave da Boeing. Eu fui em Cabo Canaveral e vi esse projeto da Boeing. Esse projeto durou mais de 6 anos para a Boeing conseguir fazer um foguete apto para cumprir as exigências da NASA, para fazer esse suprimento, essa troca, inclusive, de astronautas na estação espacial. Agora, você veja o seguinte, foi um projeto 2 vezes mais caro do que os foguetes do Elon Musk da SpaceX. Mas o pior não foi isso. O pior foi que, quando chegam lá, era uma missão de uma semana só, houve uma pane, e eles não quiseram arriscar o nome da Boeing e até da NASA, trazendo esses 2 astronautas de volta, e podendo, quem sabe, ter um acidente. Então, eles trouxeram a cápsula sem ninguém. Sabe o que aconteceu, Glauco? Olha que coisa interessante. A SpaceX tinha condições de ir lá resgatar esses 2 astronautas. Em setembro, já estava totalmente em condições. E nós estamos já no final de março, praticamente, no meio de março. E por que demorou tanto? Porque a campanha do Partido Democrata viu naquele momento que, se o Elon Musk mandasse da SpaceX resgatar aqueles astronautas, aquilo, de certa maneira, seria utilizado pela própria campanha e desgastaria o presidente. Então, você vê, por uma questão política, você deixou 2 astronautas que não foram preparados para 9 meses. 9 meses a mais. Você sabe o que é 9 meses confinado numa estação espacial sem gravidade? Eles vão precisar de meses para se recompor, eles não conseguem se movimentar. É impressionante. Agora, isso que eu estou te falando é um exemplo do que o Doge aqui, o Elon Musk, você viu, são atos terroristas em todo o país que são completamente absurdos. Por quê? Eu te pergunto, quem é o grupo majoritário aqui nos Estados Unidos que compra carro da Tesla? Esquerdistas, liberais. Esquerdistas, são o pessoal do Partido Democrata. Então, você veja que eles agora estão fazendo uma campanha, o pessoal está arriscando os carros da Tesla, está botando fogo, está cuspindo nos carros. E, aliás, os carros da Tesla, eles têm um sistema de câmera, né? Que é interessante que o pessoal faz esses atos e é filmado, né? E vai ser identificado, está sendo identificado. Já estão sendo, vários já estão sendo presos. Mas o que eu acho estranho é que eles não se tocam, que às vezes ele está arriscando um carro de um ativista ambientalista que justamente defende a eletrificação dos carros, que a mudança da matriz energética, aquela coisa toda, mudanças climáticas.
Então você vê que há uma incongruência, uma incoerência, da mesma forma, Glauco, que no Brasil você vê que aqueles que gritam sem anistia são os anistiados de 79. Claro. Então, essa incongruência que a gente vê na esquerda, e principalmente nesses ativistas mais extremados, isso vai acabar levando o próprio país, no Brasil, a chegar às mesmas conclusões que aqui nos Estados Unidos a sociedade está chegando. Então, você fala do desgaste do governo Lula, realmente. Eu creio que o Alexandre de Moraes, eu divirjo um pouquinho de você em um aspecto. Eu creio que ele não está vendo só o governo Lula, e a preocupação dele não é só com o governo Lula, porque a ancoragem do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, é de um outro grupo. Eles, na verdade, eles não fazem parte desse grupo petista que agora vai para o Planalto. Você vê, quando ele traz a Gleisi e ele traz mais o núcleo duro ali, é porque ele sabe que essa reta final, eles vão realmente, pelo menos tentarão escalar o máximo que eles puderem a crise. Porém, esse grupo que está ali no Supremo Tribunal Federal e que, de certa maneira, eu creio que no Supremo a gente tem pelo menos 3 grupos. Você que é o entendido pode me dizer melhor. A gente tem o grupo do Gilmar Mendes ali, do Alexandre de Moraes, a gente tem um grupo, o próprio Flávio Dino, hoje, para mim, é uma pessoa que representa uma politização extremada do Supremo Tribunal Federal, e nós temos o grupo que foi colocado ali, que era o Lewandowski, que agora foi para o Ministério da Justiça, o próprio Toffoli, que é o grupo do PT. O Zanin é o exemplo inconteste, né? Você tem o advogado do próprio PT, do próprio Lula. Então, você tem grupos ali de interesses, e eu digo que tem até um quarto grupo, que é aquele que pensa nos seus interesses, talvez, e não pensa nem na questão só política. Agora, isso não vai dar certo, Glauco. Isso vai ruir. Essa estrutura não tem como subsistir muito tempo. Então, nós não podemos desistir do país. A gente tem um trabalho, um dever de casa. Nós temos a questão de resgatar a legitimidade do processo eleitoral, a confiança do eleitor. A gente tem que brigar por essa pauta de termos um sistema eleitoral em 2026 rígido, que nós tenhamos a impressão, que nós tenhamos a contagem pública dos votos, para que a gente resgate a confiança, inclusive no sistema democrático. E para que a gente possa, de fato, que eu não tenho dúvida, viu, Glauco? Se nós tivermos uma eleição minimamente conduzida com equidade, com justiça, o Senado Federal dará a maioria a esse movimento de direita ou de centro-direita. No caso do centrão, que vão migrar ali, que vão dizer que são bolsonaristas desde criancinha. Vai vendo. Esses próximos 2 anos você vai ver que os bolsonaristas vão aparecer de tudo que é lado ali. O centrão sai, começa a desembarcar da nau que está naufragando ali com o PT, e vai ser um grande movimento de direita e centro-direita em 2026. Eles sabem disso, e é muito provável que o Brasil tenha capacidade de, na década de 30, escreva o que eu estou falando, a década de 30 poderá ser isso que nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos agora no finalzinho de 2025, 2026. Por quê? Porque em 30 nós já teremos uma reorganização do nosso sistema minimamente restabelecido, nós temos condições de fazer isso, para que a gente tenha uma década de 30 diferente. Temos bons líderes na direita, a esquerda não tem uma liderança revigorada, jovem. Inclusive, aí no Rio Grande do Sul, nós temos ótimos líderes políticos que estão surgindo, e a esquerda, na minha avaliação, está em declínio. Está realmente no Brasil numa fase muito difícil, como você falou, que está passando o Partido Democrata aqui nos Estados Unidos também. Exatamente. Coronel, fica então o pedido que a nação brasileira vá para a rua no dia 6 de abril, proteste, reivindique a retomada do equilíbrio e do Estado de Direito no país, porque sem o Estado de Direito, nós não temos democracia, não existe essa hipótese de nós termos uma democracia saudável sem que o império da lei esteja vicejante. Não adianta nada, a gente tem que trabalhar para isso, para fazer as mudanças, como o João Malta está dizendo aí, não vem de fora, nós temos que nos mobilizar internamente. Eu vou aproveitar para pedir a todas as pessoas físicas façam isso, mas as pessoas jurídicas também, que apoiem as iniciativas
da nossa Rádio Mais Brasil, as iniciativas das empresas de comunicação, dos grupos que participam dessa luta de retomada do Estado, que apoiem, que parem de consumir a mídia podre que ainda impera nesse país e que comece a apoiar as iniciativas que visam a retomada do Estado de Direito e da normalidade democrática do Brasil. Está na hora dessa mobilização aumentar muito, tanto das pessoas físicas, mas principalmente das pessoas jurídicas. Estou puxando a orelha deles aqui, em público, para que apoiem as iniciativas e apoiem as iniciativas individuais. Minha, do Coronel, da Rádio Mais Brasil, dos outros âncoras daqui, das iniciativas como do Fernão Lara Mesquita, do Laudelino, da revista Oeste, do Oeste Sem Filtro, e dos canais independentes que estão aí batalhando para ficar no ar e que precisam do apoio dos brasileiros, pessoas jurídicas, que, por favor, se manifestem, que apoiem essas nossas iniciativas, para a gente resgatar o país para melhorar a vida dos nossos filhos e netos. Desculpa o discurso, Coronel, mas alguém tem que dizer isso, né? Não, e eu subscrevo o que você falou. Você sabe que, com as limitações que eu tenho aqui, morando nos Estados Unidos, eu estou, todas as sextas-feiras, eu estou na Rádio Auriverde de manhã com o Pitoli, ali por volta das 11 horas da manhã. Todas as sextas-feiras e segundas-feiras e terças-feiras, eu estou no Mundial Telenotícias, com Paulo Echevarria, lá de Brasília. É uma forma que a gente tem aqui do exterior de tentar levar para o Brasil, e agora com a tua iniciativa também me convidando aí para o Mais Brasil Mundo, de conectar o que está acontecendo fora com o que acontece no Brasil. Mas é fundamental isso que você falou, que haja uma mobilização, inclusive, dos empresários. Nós temos muita gente no Brasil que poderia estar sustentando o Braddock Show, a própria a Auriverde. Você viu que a Auriverde ela foi boicotada durante quase mais de um ano, que teve que ser sustentada pelas doações do pessoal ali. Então, nós precisamos hoje nos unir. E a responsabilidade... E nós temos capacidade, né, Glauco? O nosso agronegócio, a gente tem empresários que têm essa sensibilidade. Agora, a gente precisa vencer esse medo, né? O que o Alexandre de Moraes impôs no país foi um sistema de terrorismo judicial, ou seja, muitos empresários, muitas pessoas que poderiam estar ajudando têm medo, né? Tem medo. Então, isso que a gente precisa romper, viu? Mas eu acho, Glauco, que a gente já está numa fase de um ponto de inflexão, olhando 2026, a nau petista já naufraga, e como você bem falou, eu creio que o próprio Alexandre de Moraes já deve estar com o seu plano, pensando para onde é que ele vai, porque se ficar no Brasil ele será responsabilizado com certeza, deve já estar pensando de experimentar isso que foi vivido lá atrás pelos exilados. Você lembra que Fernando Henrique, tantos outros, né, foram para a Europa, foram para o Chile, foram para outros países, né? E agora, quem sabe, esses nossos brasileiros que estão exilados na Argentina, em mais de 7, 8 países, alguns países da Europa, eles estão vivendo uma situação de terem que sair do país. Eu creio que o Alexandre também vislumbra algo parecido muito em breve. Não tem como ele permanecer no Brasil, eu imagino, pelo menos essa é a minha visão, se o Estado de Direito for restabelecido, como você fala. Pois é. Coronel, quem é que disse aquela frase, a única coisa que nós devemos temer é o medo em si? Está lembrado dessa frase? The only thing we must fear, it's fear itself. Agora estou tentando lembrar quem falou. Mas, de qualquer maneira, a nossa audiência logo aqui já manda quem falou, porque eu estava pesquisando, mas eu digo, não quero perder tempo aqui no encerramento desse belíssimo programa que eu fiz aqui com o Coronel Gerson Gomes, a quem eu agradeço imensamente, e a nossa audiência agradece também imensamente pela sua presença, e conte com a sua Rádio Mais Brasil aqui, a nossa Rádio Mais Brasil, aqui é a sua casa, em Porto Alegre, no Sul. Conte conosco para o que for necessário. Nós estamos juntos nessa luta, porque não é só uma questão jornalística, nós estamos falando de uma questão de sobrevivência humanística. Nós precisamos erguer a nossa voz e nós precisamos reivindicar aquilo que é direito, que é aquilo que nós, afinal de contas, pagamos com essa carga tributária insana e com essa violência urbana que a gente sofre diariamente. Então, muito obrigado, Coronel, que Deus o abençoe, certo? E
Mais adiante nós vamos descobrir que 31 de março é uma data de um contragolpe. Falta pouco para a gente definir isso aí como um fato histórico revisionado. Muito obrigado, Coronel. Suas palavras finais. Deixo somente, já que você, no finalzinho, acabou tocando no 31 de março, né? Você é terrível. Na verdade, daria para a gente fazer uns 4 programas aqui, se deixasse. Mas, na verdade, quem me acompanha no X, e eu peço à sua audiência que tem essa deferência comigo, de me acompanhar no X, é @GersonGomes. O Gabriel está colocando aí. Por que eu peço? Porque exatamente eu coloquei na minha timeline um texto que foi redigido sobre o 31 de março. E eu fiz uma provocação, Glauco. Depois, se você puder olhar ali na minha timeline, você vai ver. Eu fiz uma provocação dizendo que Alexandre de Moraes e Lula, inadvertidamente, este ano de 2025, eles revigoraram o 31 de março. Por incrível que pareça, eu vou te dar uma informação do que eu estou vendo nas redes sociais. Eu estou vendo esse ano um 31 de março muito diferente de tudo aquilo que eu já vi nos últimos anos, porque o 31 de março ele perdeu muito do seu apelo, do significado. Mas este ano, por incrível que pareça, eu vi alguns textos, inclusive coloquei um texto brilhante que foi escrito na minha timeline. Vão lá, vocês vão ver, eu coloquei uma entrevista e um texto que falam e que remetem a um 31 de março esse ano, bem diferente. E eu acho que o PT, querendo espizinhar as Forças Armadas, talvez tenha errado a dosagem, viu, Glauco? Eu estou vendo hoje um movimento se revigorando, ressurgindo, ressuscitando daqueles valores que foram defendidos lá em 31 de março de 1964, viu, Glauco? Eu lembro diariamente de uma frase do ex-chanceler Ernesto Araújo, aqui nesse programa, meu querido amigo, volta e meia, conversamos aqui, ele disse assim: Glauco, nós estamos vivendo um momento tão importante em que valores passam a ter poder novamente. Bela frase, né? É por aí. E olha, não esqueça de dar uma olhada ali nos files que foram destrinchados ali da morte do Kennedy, porque tem uma parte ali do Brizola interessante, inclusive também ali no X, no @GersonGomes, vocês vão ver que tem uma pessoa que me respondeu, e essa pessoa contou o seu testemunho de vida passado aí no Rio Grande do Sul, porque o pai dele trabalhou com o Brizola, foi para o Uruguai, foi com Jango para o exílio, e o pai dele, inclusive, tinha conexões dos bancos no Uruguai que alimentavam aquele movimento e que recebeu apoio de Cuba naquela época. Olha, se você olhar ali, eu coloquei na minha timeline dizendo assim, ó, vale a pena ler esse comentário que foi feito. Então, faça esse desafio. Vão ali no meu X, que é a forma que eu tenho daqui dos Estados Unidos de manter em contato com vocês, enquanto o Alexandre de Moraes não mandar derrubar o meu perfil, né? Que pode ser que ele ainda queira fazer isso, mas vamos ver se o Elon Musk vai cumprir. Eu acho que não. A minha conta é aqui dos Estados Unidos e eu continuo trabalhando aqui. Tá bom. E qualquer coisa, esse microfone, essa câmera está aberta para o amigo sempre. Tá certo? Estamos juntos. Forte abraço. Um abraço à nossa audiência. Um forte abraço a todos, e esse foi o Mais Brasil Mundo desta quinta-feira, 20 de março, data de aniversário do nosso chefão, querido Júlio Ribeiro, a quem eu mando meu abraço por mais uma volta triunfante ao redor do sol. Júlio Ribeiro, meu querido amigo, meu abraço sincero, apertado. É um cara que eu gosto muito de ti, tu sabe que tu é the best, como os americanos chamam the GOAT, greatest of them all, o melhor de todos. Forte abraço a todos. E até amanhã no Mais Brasil Mundo, onde eu vou conversar com o querido Ari Alcântara, para nós fazermos um fechamento desta semana extremamente turbulenta. E fica aí o meu beijo, meu abraço a todos. Até amanhã. Tchau.